Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Jesus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Eram os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, ao qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e tornando a si disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou-me da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uns minutinhos de oração. Aleluia. Toda a igreja fecha os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso e Deus eterno, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, e sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece os nossos corações e conhece o nosso interior, meu Deus. Senhor, precisamos sair daqui alimentados, Senhor. Senhor, precisamos sair daqui, meu Deus, totalmente diferente daquilo que entramos. Precisamos sair daqui, meu Deus, limpos pela Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, a Tua igreja, estamos clamando ao Senhor, pedindo a Tua benignidade, pedindo a Tua misericórdia, meu Deus, porque sabemos, o Senhor, que o Senhor perdoa os nossos pecados. Jesus, fala conosco, traz uma palavra do céu para nossas almas. Senhor, vai fazendo a Tua vontade através da live, vai fazendo a Tua vontade dentro deste lugar, vai fazendo a Tua vontade naqueles que estão ouvindo fora deste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus o Cristo, eu creio que o Senhor vive, eu creio que o Senhor reina, e sei que o Senhor está no nosso meio, meu Deus. Senhor, faça a Tua vontade, fala conosco, Senhor, usa-me segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, faça o Teu querer, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar um minutinho de silêncio, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Acabamos de ler uma palavra, irmãos, no livro de Atos, capítulo 12. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Primeiramente, glória a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus que lemos nessa noite, vem nos dizer acerca de Pedro. Glória a Deus. Pedro, se nós for entender, no livro de Evangelho, Mateus, Lucas, Jesus ele chama Pedro, e Pedro ele está pescando, ali trabalhando, pescando peixes, junto com seu irmão. Pedro está pescando peixes ali, e Jesus ele está anunciando o evangelho da salvação. Jesus ele está anunciando a palavra de vida eterna, porque ele é a luz que veio raiar sobre a escuridão. A Bíblia vem nos dizer que a terra estava em escuridão e a luz raiou, e Jesus era a luz no meio da escuridão. E Jesus ele estava passando por aquela praia, passando por aquele lugar, e ele começa a ver Pedro, e ele começa a contemplar Pedro. Pedro estava pescando, mas Jesus ele falou: Pedro, larga as redes e venha se tornar pescador de homens. Pedro ele estava pescando, mas Jesus ele tirou Pedro da pescaria para fazer a vontade, para fazer a obra do Senhor. E nos evangelhos nós vemos que Pedro, ele foi homem duro. Pedro era duro. Pedro, ele não conhecia ainda o Espírito. Pedro ainda estava muitas vezes na carne. E Pedro, ele estava aprendendo com Jesus, porque lá na frente, o próprio Jesus ele ia falar: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro, ele estava aprendendo com Jesus ao ponto de que quando Jesus chama ele para vir: Pedro, venha sobre as águas, o próprio Pedro ele vai. Anda sobre as águas, Pedro. O Pedro, ele vai. E esse Pedro, quando ele está andando sobre as águas, ele começa a ficar incrédulo. Ele começa a ficar incrédulo. Esse mesmo Pedro, que estava incrédulo, andando sobre as águas, ele seria aquele que ia direcionar a igreja de Cristo. Esse mesmo Pedro, que estava pescando, lá na frente, ele edificaria a igreja, através da palavra do Senhor Jesus. E quando Pedro, ele é chamado por Cristo, Jesus ele tem que modelar o vaso. Jesus tem que mudar a estrutura de Pedro, porque Pedro ainda era carrancudo, Pedro ainda se irava, Pedro ainda fazia as vontades da carne. Pedro precisava conhecer as vontades do Espírito sobre a vida dele. Pedro precisava conhecer as vontades do Espírito. E quando Pedro, Jesus ele fala: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse próprio Pedro, que Jesus fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é o próprio Pedro que nega Jesus 3 vezes. É o próprio Pedro que fala: eu não conheço esse homem, no dia da crucificação. É o próprio Pedro que fala: Jesus, não crucifica não. Não se crucifica não. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque tu só pensa nas coisas dos homens. Pedro ainda não entendia as coisas espirituais, não entendia o propósito de Jesus nessa terra. Jesus precisaria tirar o véu que estava nos olhos de Pedro. Jesus precisaria abrir os olhos de Pedro, que estava cego, que não via aquilo que Deus tinha lá na frente para Pedro. A obra que Deus tinha
lá na frente para Pedro, Pedro ainda não estava entendendo, Pedro ainda não estava compreendendo, ao ponto de quando Jesus está indo para a crucificação, Pedro, ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Esse Pedro que cortou a orelha do soldado com uma espada, esse Pedro lá na frente ia ganhar 3.000 almas para Jesus. Esse Pedro que era carne, Jesus chamou ele ainda na carne, sujo, impuro, é esse Pedro que Jesus lá na frente ia ganhar 3.000 almas, através da vida dele. Porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, pega aqueles que não são, para confundir os que são. Pedro não era nada, Pedro só era pescador e andava com uma espada, e ninguém via a capacidade de Pedro, ninguém via a obra de Pedro, ninguém via, mas Jesus ele via, ao ponto de que Jesus ele mostrar coisas grandes para Pedro, Jesus mostrar mistérios para Pedro, porque quando Pedro e Tiago estão ali, Jesus ele fala, ó, vamos subir para o monte, e lá quando ele sobe para o monte, aparece Elias e Moisés. Deus, ele mostrou coisas grandes para Pedro, mas para Pedro tinha que mudar muito, Pedro ainda tinha que mudar muito, o caráter de Pedro tinha que ser mudado, porque agora ele não poderia andar mais na carne, ele tinha que andar no Espírito, ele tinha que andar na vontade de Deus. Quando Jesus ele fala, Pedro, ó, vamos orar, mas vigiai e orai, Pedro, tu fica acordado, Pedro, está escuro, está à noite, eu vou ali orar, Pedro, tu fica orando. Mas Pedro estava na carne ao ponto de ele dormir, e Jesus ele voltar e falar, Pedro, eu não falei para tu ficar acordado orando? Esse Pedro que a um momento estava na carne, lá na frente ele ia curar um paralítico e falar, levanta-te e anda em nome de Jesus. Jesus ele faz assim, irmãos, ele pega o homem que está quebrado, o vaso que está sujo, ele purifica, ele santifica e faz um vaso novo. Ele pega, ainda com os defeitos de Pedro, Jesus andava com Pedro e falava, Pedro, você vai conseguir vencer este pecado, Pedro, você vai conseguir vencer aquilo, Pedro, que está dentro de seu coração, que faz separação de mim e de ti. Pedro estava perto de Jesus, mas ao mesmo tempo ele estava longe, porque ele estava ainda fazendo a vontade do mundo, ainda estava com os corações da carne dentro dele. Aí eu vejo que quando Deus ele fala para Jeremias sobre o vaso, o interessante é que o vaso, ele cai das mãos do olheiro, não é o olheiro que derruba o vaso, é o vaso que cai nas mãos do olheiro. Mas o interessante é que Deus pega o vaso e faz um vaso novo. Deus ele pega esse vaso e faz um vaso novo, porque o vaso ainda está bom para fazer outro, o barro ainda está bom para fazer outro, não tinha acabado para aquela vida, não tinha acabado para aquele vaso tinha acabado tudo, mas para Deus não tinha acabado nada. Deus ele ia fazer algo na vida daquele vaso, e Deus fez algo na vida de Pedro. Ele pegou Pedro com um vaso quebrado e fez um vaso novo. Aí Jesus começa a andar com Pedro, e ele faz as promessas para a vida de Pedro. E quando Jesus ele é morto, é crucificado,
e ressuscita, e depois sobe, agora já não tem mais Jesus ali do lado deles. Agora já não tem mais Jesus presencialmente do lado deles. Mas Jesus, ele disse: eis que vou enviar o Espírito Santo, que vai vos ensinar, que vai vos guiar em toda a verdade. Jesus, ele envia agora o Consolador. E Jesus, ele fala: ó, vai para Jerusalém e busque, orem, busque, orem, busque, orem. E eles estão orando, a igreja está orando, a igreja está buscando. A igreja não sabia o que era Espírito Santo. A igreja só sabia que Jesus, ele mandou eles ir para Jerusalém, para que do alto ele seja revestido. Eles não sabiam quem era esse Espírito Santo, como que era esse Espírito Santo. Ele só sabia de uma promessa que Cristo tinha feito. Ele só sabia de uma promessa que Cristo tinha feito, e eles foram buscar. E a Bíblia vem nos dizer que nos dias dos pães asmos, eles estão buscando, e um fogo veemente, impetuoso, desce do céu e batiza todos aqueles com o Espírito Santo que estavam ali. Todos aqueles que estavam ali, crendo na promessa, esperando na promessa que Deus tinha feito, eles foram revestidos pelo Espírito Santo. Agora Pedro já não está mais na carne, Pedro já está no Espírito. Agora Pedro, ele saiu daquele homem natural e foi para o homem espiritual, porque o homem espiritual, ele compreende todas as coisas, e por ele ninguém é discernido. O homem espiritual, ele olha de longe. Pedro se torna um homem espiritual naquele momento. O Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro, e Pedro começa a anunciar o evangelho da salvação. E naquela noite, naquele dia, Pedro ganha 3.000 almas para Jesus. Pedro ganha 3.000 almas para Jesus. Agora Pedro não precisava mais andar de espada, Pedro não precisava mais andar com arma, Pedro não precisava mais disso. Nós não precisa de arma de fogo, nós não precisa de faca, nós precisa da presença do Espírito Santo na nossa vida. Pedro não estava andando mais com a espada terrena, mas estava andando com a espada do Espírito. Pedro estava agora andando com a espada do Espírito, e agora Pedro estava com a ousadia dentro do Espírito dentro dele, ao ponto de Pedro falar: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E Pedro, ele começa a ver que aquela presença que ele tinha sentido era algo de surreal. O Espírito Santo que tinha descido naquele dia era algo surreal, era algo fora do comum, era uma presença gloriosa, ao ponto daqueles homens que estavam ali em volta daquela cidade ouviram os irmãos falando em línguas, e eles começaram a entender as suas próprias línguas. E quando ele chega ali, eles não compreendem nada, e muitos vão, mano, eles estão cheios de bebida, eles beberam, eles se embriagaram. Mas Pedro, ele falou: não é não, foi a promessa em que Joel disse que do céu desceria o Espírito Santo. Foi a promessa que Jesus, ele tinha prometido, tinha descido naquele momento. Os homens não compreenderam nada, e Pedro começou a pregar o evangelho de uma maneira que ele não tinha estudo, ele não tinha teologia, ele não tinha história. O que Pedro tinha agora era a vontade de Deus sobre a vida dele, ao ponto de Jesus, ele falar no evangelho, falar: ó, vocês vão ser colocados diante de doutores, diante de juízes, mas o Espírito Santo é que vai falar por vocês. Vocês não vão falar mais nada, é o Espírito Santo.
Pedro não tinha doutorado, irmãos. Pedro não tinha essas coisas, não. O que Pedro tinha naquele momento era uma presença surreal, fora do normal, ao ponto de ele pregar uma palavra que os homens começaram a chorar, a se arrepender e a pedir perdão dos seus pecados. Eles começaram a pedir perdão dos seus pecados. E 3.000 almas foram batizadas naquele dia, meus irmãos. Naquela simples pregação. A pregação de Pedro não foi 3 horas, não foi 2 horas, não foi 1 hora, foi uma simples mensagem. Uma mensagem de 1 minuto. Pedro só falou algumas palavras e aqueles povos se arrependeu, meus irmãos. A partir daquele momento ali nasce a igreja. A partir daquele momento ali nasce a promessa na vida de Pedro. E qual era a promessa? Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, agora tu vai ter que pastorear a minha igreja, Pedro. Agora tu vai ter que guiar minhas ovelhas, Pedro, porque eu estou indo embora, mas o Espírito Santo ele vai te ajudar, Pedro. Então Pedro ele começa a anunciar o evangelho da salvação. Ao ponto depois dessa pregação, Pedro ele sobe com João para orar no templo, e um coxo na frente do templo, ele olha Pedro e pede: Pedro, tem uma esmola para me dar? Pedro fala: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus. Pedro, que temeu a morte, já estava não temendo mais nada. Pedro, que se envergonhou do evangelho, já estava ousado. Já estava ousado, meus irmãos. E Pedro começa a anunciar, a pregar o evangelho, a anunciar a salvação. E quando aqueles homens, quando Pedro cura aquele coxo, logo depois Pedro já é preso. Antes desse que eu li, Pedro ele foi preso também, junto com João. E Pedro estava preso, e aquele homem preso ali dormindo na prisão. Olha que interessante, Pedro estava dormindo, e o anjo desce e fala: ó, vamos sair para fora, e logo de manhã já vai para o templo anunciar o evangelho da salvação. O anjo não falou: ó, vai para a tua casa deitar um pouquinho, Pedro. Não. O anjo não falou: ó, Pedro, vai descansar um pouquinho. Não. O anjo tirou Pedro da prisão e já foi falar para Pedro anunciar o evangelho. Já foi falar para Pedro anunciar o evangelho. Então aquele Pedro, que não conhecia nada do mundo espiritual, que não conhecia nada de Cristo, que não conhecia nada do poder de Deus, estava vendo até anjo agora. Estava vendo até mistério do reino de Deus. Aquele Pedro duro, que não tinha nada de Deus, agora conhecia as coisas do céu. E no capítulo 12 que eu li, de Atos, a Bíblia vem nos dizer que Herodes, ele manda prender Pedro. Primeiramente, a igreja, ela estava indo contra o sistema. A igreja, ela estava indo contra o governo daquela época. A igreja não estava com medo daquele que era maior na terra, mas maior que aquele que é maior na terra tem o maior, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então Herodes, ele ficou indignado porque a igreja estava tirando o povo do pecado. A igreja estava tirando, a igreja estava trabalhando tanto que pessoas vinham, Deus trazia pessoas.
para aquela igreja. Jesus, ele concedia discípulos para aquela igreja. E quando Herodes ele vê aquilo, ele fica indignado, por quê? A igreja estava mostrando a tua luz, e a luz e as trevas não combinam. E só para testificar, quando Jesus, ele vem falar para nós, olha o que Jesus vem falar para nós: não se esconde uma candeia debaixo da cama, mas coloca ela em cima do velador, para que dê luz a todos aqueles que estão em trevas. Aquela candeia que estava ali, estava dando luz no mundo, e as trevas não estavam aguentando, o diabo não estava aguentando, por isso que a igreja é perseguida. Evangelho é perseguição, irmãos. Evangelho é cuspida, é chicote. Evangelho é isso. E aquela igreja estava apanhando por Cristo, mas não era apanhando espiritualmente como nós apanhamos, não, era apanhando carnalmente no corpo. Aquela igreja estava sofrendo, mas estava sofrendo mesmo, ao ponto de muitos ser dispersos, um ia para lá, outro ia para cá, porque eles tinham de alguma maneira fugir, porque a perseguição era grande, ao ponto de pescoço ser cortado, ao ponto de muitos ser jogado nos leões, para os leões comer, meus irmãos. Essa era a igreja de Cristo, que estava brilhando, e as trevas não estavam gostando. Então Herodes, ele fala, ó, nós tem que mandar matar o líder, nós tem que mandar matar aquele que está na frente, nós temos que mandar matar aquele que está levando essa igreja a pregar tanto, a anunciar tanto, por quê? Parece que quando nós mais mata, mais vai nascendo mais. Nós mata um ali, nasce outro aqui. Nós mata outro lá e cresce outro lá. Aí ele falou assim, quem que está na frente? Quem é que está na frente dessa obra? Quem é que está na frente? Porque nós temos que cortar a cabeça desse que está na frente. Porque ele está levando muitos, e nós estamos perdendo soldado, nós estamos perdendo romano, agora eles estão tudo anunciando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora eles estão tudo pregando que Jesus ressuscitou. O rei dos judeus ressuscitou, eles estão pregando isso, e nós temos que descobrir quem é esse que está na frente. Aí vai, primeiramente eles matam Tiago, porque Tiago ele já andava com Pedro, Tiago ele já andava muito com Pedro, então eles matam Tiago, e depois, eles vendo que isso estava agradando os judeus, eles mandam também prender a Pedro, o líder, aquele que estava na frente. Só que eles não podiam matar Pedro ali, porque era dia dos pães asmos. Então eles tinham que matar Pedro depois desse dia. Então quando Pedro é preso, eles colocam na prisão. Só que Herodes, ele já estava ciente, por quê? Porque logo atrás, Pedro ele já tinha saído da prisão por um anjo. Então a notícia estava anunciada em toda aquela cidade. Então Herodes ele já sabia, opa, esse rapaz aí ele já fugiu da prisão, não sei como. Nós temos agora que colocar 4 soldados para prender ele. Nós temos que agora prender ele de uma forma que ele não consiga sair. Herodes não entendia que Deus estava na vida de Pedro. E quando Deus ele está na vida de um homem, quando Deus ele tem uma obra na vida de um homem, o diabo pode se levantar, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta da direita e se levanta da esquerda, mas ele se levanta para cair, meus irmãos. Pedro,
está preso. Herodes, ele sabia que Pedro já tinha fugido de um tal de anjo que desce na prisão e liberta ele já para anunciar o evangelho no outro dia. Então Herodes, ele fala assim, ó, já coloca 4 soldados perto de Pedro. Eu quero ver ele fugir agora. Eu quero ver Pedro fugir agora, ó. Herodes achou que Pedro não ia sair da prisão. Então ele fala, coloca 4 soldados. 4 soldados prendendo Pedro. E o interessante é que Pedro, ele estava preso a 4 soldados. E ainda essa prisão era prisão de segurança máxima. Porque tinha a primeira porta, tinha a primeira, a segunda guarda, e ainda tinha a porta de ferro lá na frente. Pedro não era nenhum super-herói, não. Pedro servia o Senhor dos Exércitos. E Herodes prendeu Pedro numa prisão de segurança máxima, porque ele sabia que Deus era na vida de Pedro. Porque se ele não soubesse que Pedro era na vida, que Deus era na vida de Pedro, ele tinha colocado Pedro em qualquer prisão. Aí o diabo, ele colocou na mente de Herodes, vamos prender ele. Vamos matar ele. Vamos acabar com Pedro, porque ele está levando o povo a crer no Senhor. O diabo já colocou na mente de Herodes. Prendeu Pedro, colocou Pedro na prisão. Mas o interessante é que quando Pedro estava na prisão, a igreja estava orando por ele. A igreja estava orando por ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, orai um pelos outros. Orai um pelos outros. Nós temos que orar um pelos outros, meus irmãos. Nós só oramos para nós. Às vezes tem um irmão que está passando coisas na vida ali, ó. O diabo está querendo arruinar com a vida dele e nós muitas vezes não oramos, mas nós temos que orar pelos nossos irmãos. Nós temos que orar, meus irmãos. Então Pedro, ele está preso, mas a igreja está lá, ó. O Senhor vai alcançando a vida de Pedro. O Senhor vai libertando a vida de Pedro lá, ó. Senhor, vai lá onde Pedro está lá, Senhor. Pedro estava preso, mas a igreja, Senhor, alcança Pedro na prisão, liberta Pedro na prisão, Senhor, não deixa Pedro morrer, Senhor, não deixa Pedro morrer, Senhor. A igreja estava orando incessantemente. A igreja estava orando por carro? Não. A igreja estava orando por casa? Não. A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava orando por Pedro. Pedro dentro da prisão, com 4 soldados segurando ele. Tinha a primeira guarda, segunda guarda e ainda a porta de ferro. Mas a oração da igreja estava subindo. Pedro não podia sair, mas a oração da igreja estava subindo. A oração da igreja estava subindo como um incenso suave ao Senhor. Aleluia! Meu Deus! Oh glória! Oh Espírito Santo da verdade, aleluia! A igreja estava orando. A igreja estava orando, meus irmãos. Pedro estava preso. Pedro não, a igreja não estava julgando, não. A igreja não estava lá, não. Ó, deixa ele morrer mesmo. Ele está isso, ele está aquilo, não. A igreja estava orando, Senhor, levanta a vida de Pedro. Senhor, ele é o que o Senhor levantou. Era isso que a igreja estava fazendo. Mas hoje nós vemos pessoas, um batendo no outro, um derrubando o outro, mas a igreja não estava fazendo isso não. A igreja estava dobrando os seus joelhos
e clamando ao Senhor. Mesmo não vendo nada, mesmo a igreja não vendo nada, a igreja já estava crendo que o Senhor ia dar uma vitória. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Eu não estou vendo, mas eu creio que Pedro vai sair da prisão. Você não está vendo, mas Deus ele vai fazer algo na sua vida. Então Pedro estava preso. Herodes já dando risada. Conseguimos pegar o líder. Conseguimos matar o líder. Conseguimos derrubar o líder da igreja. Agora a igreja acaba. Agora a igreja acaba. Acaba tudo agora. Mas Herodes não sabia que naquela mesma noite o anjo tinha descido na prisão. Naquela mesma noite o anjo desceu na prisão. Naquela mesma noite o anjo desceu. A Bíblia Sagrada no capítulo 12, versículo 7 vem nos dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou e dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Levanta-te depressa. Lá em Efésios vem nos dizer: acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O anjo chega e fala: vamos, Pedro, você não tem que ficar preso não. Pedro só estava ali esperando, mas o anjo falou: bora, Pedro, vamos levantar. Porque primeiramente, Deus não usa ninguém sentado. Deus não usa ninguém deitado. Quando Deus ele chega para Jonas, o que ele fala para Jonas? Jonas, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Deus não vai usar você se você ficar sentado, se você ficar no ar-condicionado, se você ficar comendo pipoca todo dia, não. Deus vai te usar se você se levantar e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me na tua presença. Eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. O anjo toca em Pedro e fala: ó, Pedro, levanta-te, porque tu serve para alguma coisa ainda na terra. Tu serve ainda para alguma coisa, meu irmão, nessa terra. Deus quer te usar de alguma maneira nessa terra, mas você tem que se levantar. Não se incomodar. Jonas estava sentado ou dormindo ou deitado, mas Jesus ele falou: ó, levanta-te e vai pregar minha palavra, Jonas. Vai anunciar o meu evangelho, Jonas. Vai pregar a salvação para aqueles que estão perecendo, Jonas. Vai pregar o evangelho, Jonas. Para de dormir, Jonas. Aí Jonas levanta. Jonas, ele levanta, mas o interessante, Jonas levanta para fugir diante do Senhor. Meu Deus. Jonas não levanta para obedecer ao Senhor, mas levanta para fazer a vontade da carne, mas levanta para fazer a vontade do pecado, mas levanta para fazer a vontade do mundo. Tem muitos que não levantam para obedecer a palavra do Senhor, mas levanta para fumar um trago, para beber, para se prostituir, levanta para fazer as coisas desse mundo, mas para fazer a vontade do Senhor não se levanta. Levanta! Jonas se levanta. Aí ele foge.
Jonas, estou indo embora. Estou indo embora. Estou indo embora. Aí Jonas vai embora. Ele pega o barco e vai embora. Jonas, ele não vai fazer a vontade do Senhor. O interessante, Jonas, ele consegue escutar a voz do Senhor. Ele sabe que é o Senhor que está falando com ele. Ele entende que é o Senhor que está falando com ele. Mas Jonas não obedece aquilo que Jesus está falando com ele. Aí Jonas foge. Jonas pega um barco e foge para outra cidade. Deus fala, vai para Nínive, Jonas. Jonas se levanta, desce a Jope e pega um navio que ia para Tarsis. Tem muitos que se levanta, mas não se levanta para fazer a vontade do Senhor, mas se levanta para ficar a madrugada inteira no Facebook, mas se levanta para ficar a madrugada inteira no Twitter, mas se levanta para ficar a madrugada inteira no Instagram, mas não obedece a palavra do Senhor. E a Bíblia vem nos dizer que a árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. A árvore que não der fruto é cortada. Está fazendo a obra da carne, mas não quer fazer as vontades do Espírito. Aqueles que fazem a obra da carne, é impossível entrar no reino de Deus. Perde fazendo as coisas do mundo, as coisas que agradam a sua carne, mas não faz as vontades de Deus. Se arrependam! Aí Jonas vai, se levanta, foge. Mas o interessante é que quando Jonas foge, Jonas vai para o barco. Quando Jonas entra no barco, a viagem estava indo tranquila. Do nada começou a tempestade naquela viagem. Do nada começou uma tempestade. E o pior, Jonas ele estava dormindo. A tempestade estava acontecendo, Jonas estava dormindo, e aqueles que estavam lá no barco, estava cada um falando, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? Cada um estava tentando achar uma forma de se salvar, mas o Jonas que tinha a palavra da salvação, não levou a palavra para aqueles que precisavam da salvação. E quando eles estavam morrendo na tempestade, Jonas estava dormindo. Aí que está. Então os marinheiros começam a cada um buscar uma forma de fazer algo. Cada um começa a clamar o seu Deus. Lançava no mar as fazendas, lançaram no mar tudo que tinha, eles começaram a jogar fora. Tudo que tinha, eles começaram a lançar no mar. E começaram a cada um sacrificar o seu Deus. Aí que está o problema. Quantos hoje estão precisando ouvir uma palavra de vida eterna? E Jonas está dormindo. E essas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de vida eterna, estão clamando ao seu Deus, estão clamando a Balaíns, a Astarote, a Aparecida, estão clamando a São José, mas Jesus ele fala, anuncia o meu evangelho da salvação. Anuncia o evangelho da salvação. Anuncia. Aí Deus ele pega Jonas no profundo sono. Aí o chefe do navio chega diante de Jonas e fala, Jonas, levanta-te. Levanta-te dormente. Invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Hoje, nós estamos vendo os ímpios
indo atrás do crente, mas o certo era os crentes ir atrás dos ímpios. O certo era eu ir atrás daquele que está perecendo e anunciar o evangelho. O anjo chega na prisão e fala: ó, Pedro, sai da prisão, bora. Mas o interessante, que Pedro estava em prisão, estava na prisão. Quando o anjo fala: Pedro, sai da prisão, levanta-te, as mãos dele começam a quebrar as cadeias. E aí o anjo fala assim, ó: cinde as tuas sandálias. E assim ele o fez. O interessante, ninguém sai da prisão despreparado. Apóstolo Paulo, ele disse: revestivos de todo o poder, revestivos da armadura de Deus, colocar o calçado do evangelho, cingir os lombos com a verdade, colocar a couraça de justiça, colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Aí Pedro, ele se reveste antes de ir. Coloca a tua capa e segue-me. O interessante é que quando Elias, ele estava perto para subir, Eliseu, ele queria tanto a capa de Elias, porque a capa de Elias era um sinal que o Espírito Santo estava na vida de Elias. Então Elias, quando ele sobe, ele deixa a capa para Eliseu. Ou seja, nós temos que se revestir do Espírito Santo. Nós temos que encher mais da presença do Senhor. Nós não podemos desfalecer nesses últimos dias. Nós não podemos perecer nessa hora que já está acabando tudo. Nós não podemos. Então o anjo fala: segue-me. E saindo seguia. E não sabia o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E passaram pela primeira, a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então o que eu aprendo é que eu tenho que buscar para poder fazer a obra de Deus. Eu tenho que se revestir das armaduras do Espírito para poder anunciar o evangelho da salvação. Eu tenho que tomar uma posição de servo e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faça a tua obra na minha vida. Eu tenho que se levantar e parar de dormir. Eu tenho que acordar e anunciar o evangelho. Nós não podemos dormir, porque o guarda de Israel não dormirá, não dormitará. Os que dormem, dormem de noite. Quando ele fala aos que dormem de noite, é aqueles que estão em trevas, estão dormindo. E nós que é a luz do dia, nós que tem a vida, nós temos que levar a luz para aqueles que estão dormindo. Nós temos que levar a luz para aqueles que estão dormindo, igreja. Então logo, Pedro coloca a capa, coloca o calçado, cinge com as armaduras e vai para a batalha. Não é porque você está preso espiritualmente, mas Jesus está falando para você levantar, para você acordar, porque Ele quer te usar na obra, Ele quer fazer uma obra na tua vida. E Ele está falando: levanta-te, se revista e faça a minha obra. Levanta-se, revista e faça a minha obra. O Senhor, Ele está falando para nós acordar, meus irmãos, e fazer a obra mais e mais. Glória a Deus. Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes,
e de tudo que o povo judeu esperava. O diabo achou que Pedro ia morrer. O diabo achou que Pedro não ia conseguir sair. O diabo achou que Pedro estava preso espiritualmente. O diabo achou que Pedro não ia conseguir fazer mais a obra. Mas o anjo desceu, tirou Pedro das cadeias e levantou Pedro para fazer a obra de Deus. Jesus, ele tira o homem das cadeias, meus irmãos. A nossa luta agora não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo. E o diabo, ele está querendo sufocar a igreja, mas o anjo está descendo, está querendo ajudar você a sair, mas você tem que levantar e se colocar na posição com Cristo para Deus te usar nessa terra. Tem que se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, para Deus te usar nessa terra. Como Deus vai te usar você bebendo, se prostituindo, mentindo, roubando, matando? Se arrependa e Deus vai fazer uma obra na tua vida, Deus vai te usar. Você vai compreender as coisas do céu, as coisas do Espírito, as coisas do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. As palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia.